Esperando aí entrar as pessoas. Vou aqui. A intenção da nossa conversa hoje, pessoal, é falar sobre o momento no qual nós estamos. Na hora que eu pensei sobre esta live, eu pensei exatamente em falar sobre coisas mais práticas, né? Coisas que nós podemos fazer trocas aqui, boa noite, fazer trocas de assuntos práticos que possa contribuir para nós atravessarmos este novo normal, né, que está pintando por aí. A impressão que nós temos é que será mesmo um novo normal, muito diferente de tudo aquilo que a gente vem presenciando até o momento. E aí, quando eu pensei nisso, eu pensei em convidar a Josiane Guimarães, que trabalha também com treinamento, desenvolvimento pessoal. Já a conheço há algum tempo, eu não lembro exatamente há quanto, talvez 3 ou 4 anos, mas nós temos aí uma grande afinidade e a gente está sempre bastante em contato. Então eu vou convidar a Josi aqui para o nosso bate-papo. Josi, mandei aí o convite. Só aguardando. Olá! Boa Olá, noite, Josi. boa noite. Deixa Seja eu muito aumentar. bem-vinda. Estou muito feliz de estar aqui com você. Sabe, Obrigada, Roberto. fazer essa troca, né? Como eu abri aqui falando para a gente trazer coisas práticas das nossas vidas mesmo, né? Dos nossos trabalhos. Nossos trabalhos são parecidos, né? A gente gosta de gente e a gente trabalha para desenvolver pessoas, né? Assim, muito feliz de estar compartilhando com você, ter você aqui como minha convidada, viu, José? Seja extremamente bem-vinda. Ai, Roberto, eu que só tenho a agradecer, né? Eu me sinto até emocionada. Igual eu postei lá na. Postei até agora há pouco, você falou assim, você chegou a comentar aí no início sobre quanto tempo, né? Aí Aham, eu lembrei de uma. Aí hoje é dia de TBT, e aí aham, lembrei do primeiro curso que eu fiz contigo lá no Chantal, e aham. já tem aí uns 3 anos, eu também fiquei confusa qual que era a data. Eu também não lembro se é 3 ou 4 anos. Eu tenho a impressão que foi 2015, 2016, mas eu não lembro exatamente quando Eu que acho que nós foi nos... 2016, Ah, tá, então 17. Eu estou um pouquinho na dúvida, eu mas também não enfim. lembro, não lembro, mas E assim, assim, desculpa, mas a gente é tão próximo, né? A gente vive trocando, então é muito legal ter você aqui comigo. então, para mim é uma honra muito grande. O que eu aprendi realmente de enneagrama, tudo começou com você, né? Com você eu fui descobrir mesmo a essência do enneagrama e tudo de maravilhoso que a gente pode fazer para a gente mesmo, em Aham, primeiro lugar, e para com as pessoas que a gente acompanha. Depois uhum. ainda veio esses trabalhos com o Mindfulness, que também me ajudam absurdamente. Obrigado. E eu só tenho muito o que agradecer mesmo. Que além disso, ainda foi o meu coach também, meu mentor, que me ajudou em todo o meu processo para iniciar efetivamente nesse ramo. Então, é uma coisa que chega a bater assim, no Ah, que coração de bom. tanta coisa, Eu de fico feliz, estar participando. fico bastante feliz de ter acompanhado aí toda a sua transição de carreira e tudo mais, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho o que você tem feito por essa vida hoje nessa Uhum. área aí de treinamento, como professora universitária lá, né? Conta um pouquinho para nós como foi essa experiência, nesse primeiro momento, e depois a gente vai caminhando, porque proseando Sim, aqui, né? tá. Então, como algumas pessoas que já estão online aí, sejam bem-vindos também. Estou vendo aí parentes, amigos, clientes, Sejam todos parceiros bem-vindos. também. Que bom. Sejam todos bem-vindos. Muito feliz de ter todos vocês aqui. Não vou começar a citar nomes, senão a gente fica confuso e pode ser Exatamente. injusto.
né? Mas que venham aí trabalhando, desenvolvendo, trabalhando com o desenvolvimento humano junto com as organizações, levando esse conceito realmente de empresas humanizadas, de empresas que acreditam no ser humano, que valorizam e colocam o ser humano realmente como seu maior patrimônio, como também a gente acaba assessorando muitas pessoas individualmente também, né, Roberto? Uhum, uhum, Principalmente nesse momento que a gente está passando, né? uhum, Então, vários profissionais que estão revendo as suas carreiras, revendo a sua própria liderança nesse momento que a gente está passando. Então, existem aí também tantos treinamentos vivenciais, os trabalhos de desenvolvimento dentro das organizações, quanto os acompanhamentos individuais, né, os processos de coach com mentoria para desenvolvimento realmente. que legal. E aí, nesse momento, a gente é pego, assim, né? Todos nós muito de repente com isso tudo, e com um papel, uma missão, eu acho mesmo, de ajudar nesse momento a todo mundo que a gente puder. Uhum, É um impacto muito grande para todos nós. Não uhum, tem quem não está sentindo, né? uhum, E todo esse trabalho, todas as formações que fui fazendo contigo, os acompanhamentos, tudo isso ajuda muito, principalmente nesse momento, que está pedindo tanta reflexão, tanta reavaliação de muita coisa, tanto nas empresas quanto com os profissionais, com as vidas das pessoas, né? Tem uhum. mexido bastante. É verdade. É um momento muito especial para todos nós, né? É um momento que nós não esperávamos que pudesse acontecer da forma como aconteceu, mas avaliando um pouquinho antes de eu entrar aqui na nave, eu estou há 85 dias em Nossa, confinamento, né? Desde o é dia isso aí. 17 de março. Então vai fazer 90 dias que eu estou em Sim. confinamento. E essa história de confinamento, né, José, eu acho que você também tá ouvindo aí dos seus clientes, algumas Sim, sim. questões que vêm aparecendo, né, na vida tanto da pessoa como indivíduo, a pessoa como Uhum, executivo, como líder e os uhum. empresários também, né, passando por um momento totalmente atípico, né? É algo que Exato. muito provavelmente ninguém ainda experimentou, né? E aí o que você vem percebendo, o que eles têm contado para você dentro desse assunto? Roberto, é interessante. Hoje mesmo eu estava conversando com um profissional, falando muito dessa questão, quanto que também é muito particular as várias experiências. A conclusão que eu venho chegando é que o impacto, as reações, elas vão variando muito conforme a empresa, o ramo de negócio que ela atua, o quanto foi mais simples ou mais difícil implementar o home office, se isso foi possível ou não. A área que realmente pôde parar, áreas que não puderam parar, que é a área que a gente precisa tanto. Então, assim, é muito particular, né? E teve uma outra informação que eu achei muito legal, que eu estava vendo essa semana, e foi até a Jennifer, eu vi que ela entrou aí, ela comentou num post que eu fiz no LinkedIn, eu fui ler esse artigo, e lá era uma profissional de tecnologia da informação, e ela apresentava alguns dados que faz a gente repensar tudo que a gente muitos posts, muitas questões que muitas pessoas compartilham sobre o home office, sobre as facilidades, sobre esse período de adaptação, porque em partes eu vejo pessoas muito mais produtivas, algumas pessoas falam que estão mais produtivas, que está rendendo mais, que foi muito melhor, outras não estão suportando, não estão dando conta, é extremamente difícil. Tem empresários, a gente vê aí várias notícias, empresários que inclusive já decretaram, olha, vai ser home office, estou entregando o prédio, vou ficar até o final do ano, vou ficar até o ano que vem, porque está muito melhor dessa forma. Mas o fato muito curioso disso tudo foi constatar dados dessa questão de tecnologia no Brasil hoje, que remete àquela frase que tem se falado muito, estamos todos na mesma tempestade, mas não no mesmo barco.
E Para aí, mim isso, desculpa te cortar, mas para mim isso é verdadeiro desde o início, porque na verdade começou muito a se falar, estamos todos agora no mesmo barco, né? Não é verdade isso. A é, tempestade é exatamente a mesma, mas tem pessoas que estão em iates, tem pessoas que estão no transatlântico, pessoas que estão numa pequena lancha, pessoas que estão no caiaque, pessoas que estão no braço. exato. E aí, olha um dado que essa profissional de tecnologia postou lá nesse artigo, eu esqueci o nome dela agora, me perdoe, mas ela colocava um dado estatístico que, por exemplo, no nosso país, no Brasil, esse país Uhum. gigante que a gente conhece, às vezes a gente fica muito na nossa bolha, né, Roberto? Muito só com Muito. as pessoas, os nossos clientes, quem a gente conhece. Mas o Exato. nosso país hoje, apenas 3% da população tem acesso a uma internet exclusiva e conectada e que eu consigo utilizar aí tudo isso. Então, assim, se você parar para pensar, nós estamos falando de uma realidade. 3% de um país desse tamanho só Pois é. tem acesso a uma internet que atende esse mercado. Outro ponto que ela aborda também, apenas 14% tem mais do que 2 computadores dentro de casa. E aí você tem uma realidade que são líderes, funcionários, profissionais tendo que trabalhar, com crianças tendo videoaula, com os filhos tendo tudo isso. Então, é realmente muito específico e muito individual a realidade de cada um. Eu não me atrevo, eu não consegui parar para falar, qualquer pessoa que me pergunta, um empresário, um líder, um profissional, uma fórmula para implementar o home office, para lidar com tudo isso, tudo vai depender muito. Vai depender da realidade, da estrutura, quantos profissionais não tinham estrutura dentro de casa. E aí Aham. teve um movimento muito legal. Tem empresas que disponibilizaram, deixaram levar para casa, forneceram tudo que era necessário. E esse trabalho eu acho assim maravilhoso ver empresas que se movimentaram nesse Uhum. sentido para fazer isso. E o que eu acredito que se tem alguma coisa que a gente pode compartilhar para esses líderes, para as empresas, e que eu vejo fluindo e funcionando, é isso, é olhar para cada indivíduo, olhar para cada pessoa da minha equipe e o que eles estão precisando. Como que a gente vai lidar? É isso que eu tenho falado. Não Uhum. dá para lidar com todo mundo da tua equipe da mesma forma. Não. Não dá para lidar com a empresa da mesma forma. Não dá para mim ter uma solução, a mesma empresa de um ramo e de outro ramo vai ter uma mesma saída, uma mesma estratégia. Cada um está numa situação, né? Então, você tem Exatamente. aqueles que estão 100% no home office, que está adaptando, que está dando certo. Alguns estão aos trancos e barrancos, não está fácil, porque é uma atividade que era extremamente burocrática, que convivia-se com muita documentação, com muita papelada, que realmente era importante. A gente tem também aquela realidade das pessoas que estão próximas das áreas que estão atuando, que é a indústria alimentícia, que é a área de saúde, que não pôde parar. E aí Uhum. você tem toda uma cadeia que se desdobra dentro disso. Uhum. E Uhum. aí são decisões muito sérias e muito impactantes nesse momento, a cada momento, A né? cada momento. E à medida que A os ser dias tomado. vão passando, né, a gente vai percebendo aspectos diferentes. Tanto é que Isso. os nossos gestores, né, eles não estão conseguindo apresentar um plano efetivo e eficaz para o país como um todo, né? Não. Mas e aí tem a ver com isso que você traz de ser casos específicos e únicos, porque também dentro do Brasil, com o tamanho que o Brasil os estados são muito específicos, as regiões É são muito específicas. E daí eu acho que acontece uma coisa interessante aqui no Brasil, que os estados estão tomando frente, né? E gerindo o que é Uhum. necessário, apagando os incêndios, né? Porque não existe um plano efetivo em cima de tudo isso. Aí fica tudo muito linkado a isso que você traz com relação às empresas, com relação aos líderes, com Uhum. relação aos indivíduos, né? É assim, é tudo muito
único e específico. Porque ao mesmo tempo que eu percebo também, parecido com isso que você traz, tem empresas que estão realmente pensando em não ter mais o prédio físico. É, Perceberam que... Porque tem não tem empresas que necessidade. tem empresas que têm contado para mim que aumentou a produtividade, aumentou o Ih, faturamento. Mas é um ramo específico que lida com o mercado financeiro, desenvolve o mercado uhum, financeiro. Então, eles me contam assim, não teremos mais, vamos ficar no home office porque as pessoas estão adorando fazer, é uma empresa que tem aí 20 funcionários, né? E se adaptaram muito bem. Então, tem aspectos uhum, que estão envolvidos por trás. Primeiro, algumas pessoas se adaptam muito bem. E aí, se nós formos olhar com mais especificidade, levar para, nós que conhecemos o Enneagrama, levar para a coisa dos instintos também, tem uma exato. influência no individual, né? Porque o que eu percebo, as pessoas que são autopreservação estão adorando ficar em home office. Eu tenho clientes que me contam e falam assim, nossa, não quero mais, sabe que na minha casa está ótimo, estou produtivo, tá muito, não acho Ai, falta de ir para a rua, eu não quero olhar para isso. E eu estou um pouco dentro desse quadro de pessoas, né? Eu faço uhum. home office há uns 35 anos. Na época que eu falava só através do telefone. Eu lidava com as pessoas através do telefone. Mas então faz uns 35 anos que eu tenho esse trabalho home, tenho escritório dentro da minha casa, enfim. Então eu lido muito bem com isso, não fosse além disso, eu também sou autopreservação. Então também isso facilita esse meu caminho. Aí alguém está escrevendo aqui sobre os É a sexuais. Carol, é a É, Carol falando aí, os é, e, eu- sexuais. e Alguém aí os sexuais, juntinho? se tiver um bom parceiro, tiver uma pessoa que. Esse parceiro não precisa ser um parceiro sexual, mas uma pessoa que se dê bem. Uma pessoa que se dê É, bem vai ficar no um a um ali tranquilamente, né? E vai curtir este momento. A grande questão que eu percebo são para os sociais, né? Sociais que são aham, dominantes, que sentem um chamado enorme de estar ali em meio às pessoas. uhum, E aí eu olho um pouco para isso e percebo fortemente como que em alguns momentos eu também sou chamado para isso, porque eu sinto muita falta uhum. de estar dando treinamento presencial, sabe, Exato, dentro de sala de aula, exato. dentro das empresas, dando treinamento presencial. Isso eu sinto falta, porque de alguma maneira nós que Uhum, trabalhamos com isso nos energiza, isso é vida para nós, né? Mesmo eu sendo exato. autopreservação, mas pelos trabalhos que a gente desenvolve, eu me sinto muito bem fazendo esse tipo de trabalho. Agora, as pessoas que são, e aqui nós estamos falando por um universo amplo, tem pessoas que são sociais, mas que não sabem que tem esse quesito que o impulsiona e ele sente uma necessidade doida de estar no meio de gente, de estar batendo papo com os amigos, de sair para comemorar aniversário e tudo mais. E tem aqueles que, ok, está se virando legal, mas Uhum, ainda assim, todos nós estamos sentindo falta de alguma coisa, independente de instinto dominante, independente de exato. enneagrama, independente de crenças que você tem, né? Então, independente Uhum, de tudo isso. E o que eu tenho percebido também, eu não sei se você percebe isso, mas o índice de estresse e de burnout está subindo absurdamente. Burnout para absurdamente. o estresse em pessoas profissionais, por conta de um bom trabalho, desenvolver o trabalho, a sobrecarga de trabalho, Uhum, é um estresse uhum, direcionado para profissionais, o burnout. E a gente uhum. percebe que isso vem aumentando de forma muito, muito, muito expressiva. Muito. E aí fica um pouco generalizado, né? Os próprios empresários, os líderes, seus colaboradores, né? Que começam a perder-se, mesmo aqueles que estão na linha de frente e que não conseguiram Uhum, ficar no isolamento social, que são serviços de primeira necessidade e que não dá para ficar sem, mesmo esses estão sendo impactados por toda então, essa gama de informações que vem uma hora uma coisa, outra hora é outra, e aí acaba que uhum, meio perdendo direcionamento. Não faltasse isso também, preocupação com o futuro, né, Josi? Uma preocupação muito exato. grande. É uma ansiedade muito É, grande, né? É as uma coisa de incertezas. como é que vai ser o dia de amanhã?
Quando que nós vamos voltar? Uma ânsia muito grande. É semana que vem? É mês que vem? É até que dia? É Exatamente. uma ânsia muito grande, e é uma coisa que eu tenho parado muito para pensar, compartilhar com as pessoas que me procuram, com as reuniões que a gente tem tido. Gente, vamos tentar pensar sem depender tanto dessa decisão governamental, sem depender tanto, porque realmente é uma situação muito incerta. É uma Bastante. situação que a gente não sabe quando que vai sair vacina, quando vai sair medicação, como que vai Aham, ser. aham. E nesse momento, pensar em parar para fazer um planejamento, então agora vai ter que ser, é muito impraticável, É porque eu não tenho um impraticável. cenário. Eu não tenho um cenário. Não E há. aí eu acho que existe também, Roberto, eu tenho percebido, teve uma reunião que eu tive, eu percebi muito, é como se fosse uma dor de luto Uhum. daquele planejamento que eu tinha, né? Isso. Tem um processo de luto para Tem um rolar processo. também, Todos nós. porque todos nós, assim, desde nós, pessoas físicas normais, tem aquela virada de ano novo, tem as expectativas, esse ano eu vou fazer isso, aquilo, outro. As empresas normalmente têm o seu planejamento estratégico, e de repente está inviável fazer Uhum. isso, né? Uhum. E não vai dar para ficar apegado a esse projeto mais. Não Enquanto a mesmo. gente ficar muito apegado e muito abraçado a essas todas as expectativas que eu tinha, as metas que eu construí com meus colaboradores, para todos os lados, de receita, de custo, de qualquer tipo. Quanto mais a gente ficar apegado a isso que estava planejado, era um outro cenário. Um outro cenário, Então, uma acho que outra realidade. é um passo muito importante o realmente desapegar. Legal isso que você Desapegar, traz. respirar fundo e falar, ok, já estamos aí. Gente, igual você lembrou, já tem. Para gente que está em São Paulo, já tem quase 90 dias que Uhum. estamos em isolamento. Uhum. Por exemplo, Viçosa, que eu tenho muitos clientes de lá, também começaram imediatamente, porque a estrutura de saúde lá não atende muito. Então, assim, já está esse tempo todo. Então, vamos processar aí esse luto e vamos jogar para frente? É, E aí, o que dá para a gente fazer agora? O que exatamente. é possível? Nós estamos numa estrutura que é possível a gente se organizar melhor esse home office? O que não funcionou até então e a gente pode implementar para funcionar? Uhum. No caso das empresas sem o home office, que precisa estar lá no dia a dia, vamos olhar então o que mais eu posso fazer nessa minha estrutura para dar conta dessa pressão, para dar Exatamente. conta desse medo, que é medo. Os Uhum. profissionais que estão na linha de frente, que estão tendo que continuar na atividade, é esse medo de que ser contaminado, de levar para casa todo dia convivendo. Então, é sair, igual a Carol colocou aí, sair desse controle, É, né? E desapegar dos planos. E vamos lá, o que dá para fazer agora? o que dá para O que a fazer? gente Você. consegue e lidar com o momento atual. É, Tem uma coisa também que eu tenho falado, Roberto, que é assim, não adianta pensar em fazer um planejamento para mais de um mês, para daqui 6 meses. Não dá, é não dá. curtíssimo prazo. É, Vamos trabalhar para a próxima é, semana, é, né? E vamos indo dia após dia. é. E É um vendo dia de cada dentro do que vez os meus mesmo, clientes. né? Essa história de um dia de cada vez. E nós brasileiros também temos dificuldade de planejar a longo prazo, a longuíssimo prazo. Nós temos essa dificuldade, né? Lá fora, os Uhum, europeus e tudo mais planejam para um ano, planejam coisa um isso, ano à frente. Nós não temos muito isso, né? Nós temos é, dificuldade de fazer isso. E aí, algumas coisas que você traz, eu acho que são fundamentais, é assim, o não apego a algumas coisas, uhum, o luto perante a situação, é um momento de luto mesmo, e esse luto, todos nós estamos atravessando este momento de luto, né? E logo em seguida, o desapego por tudo aquilo que nós planejamos, deixar é, fluir, né? Deixar fluir, e isso tem a ver com aceitação. Eu tenho que, num primeiro momento,
Isso como dica, eu acho que é uma dica importante aqui para nós, né? Aham, aham. Aceitar o que está acontecendo. Com relação a isso que está acontecendo, é maior do que nós e nós não temos uma saída imediata para isso. Se eu aceitar isso, ok, isso está acontecendo, mas eu não ficar gerenciando em cima disso pensamentos catastróficos de um futuro que eu não quero, sabe, de coisas que começar a me prender a medos, aspectos Uhum, financeiros, aspectos saúde. Eu acho que nós temos que ter desapego com relação a tudo isso. A uma pseudo estabilidade que a gente acredita que a gente tem e que, na verdade, não é uhum, real, mesmo em tempos normais, né? uhum, Mesmo em uhum, tempos normais não é, principalmente neste momento. Então, aspectos importantes é perceber que tem um luto, perceber que eu preciso me desapegar das situações, eu tenho que aceitar uhum, essa situação que se apresenta e que eu não tenho controle sobre isso. E se eu uhum. quiser uma imersão um pouquinho mais profunda, eu não tenho controle absolutamente sobre nada na minha vida, Exato, né? Porque a exato. mudança de rumo que nós tivemos, mudança de leme que nós tivemos que fazer nesses últimos 3 meses, é algo assim que ninguém esperava que isso daí pudesse acontecer, né? Então, claro que isso nos frustra, isso nos faz muitas vezes ficar desanimados e tem dias que todos nós aqui estamos assim extremamente otimistas, acreditando Uhum, e de repente, quando é no dia seguinte, esse nível energético baixa e aí nós temos que fazer o que? Nós temos que aceitar isso também, porque nós somos humanos e somos, exato. e somos sujeitos a esse tipo de coisa, né? É. Normalmente na vida Ah, isso já tá. acontece. E o que nós temos que olhar é que a mudança está aí. Quando as coisas retomarem, não serão mais iguais. Uhum. Não serão mais iguais. Por trás de tudo isso, nós podemos extrair um enorme aprendizado para as nossas vidas Ó. individuais, Uhum. perceber que algumas coisas que nós vínhamos praticando, nós como indivíduos, nós como empresa, líderes e governantes, que não funciona mais, né? Que Exato. não funciona mais. Então, esse momento de recolhimento também é para a gente fazer uma introspecção, né? Eu costumo dizer uma viagem interior e perceber o que é o mais importante para mim neste momento. É uma Exato. experiência que a maior parte de nós estamos passando, de privacidade de muitas coisas, que mesmo que nós façamos parte de uma porção muito privilegiada do povo brasileiro, de uma forma geral, Aham, nós aham. estamos experimentando algo que para nós é muito novo, que para esse pessoal não é novo, né? Uhum. Privar-se de algumas coisas, algumas necessidades, se preocupar com valores, Exato. se preocupar com a saúde, se preocupar com o alimento, né? E isso Uhum. também eu acho que é um momento para despertar em nós um pouquinho da fraternidade, né? Olhar um pouquinho e despertar um pouco um olhar para essas pessoas que é a grande porcentagem do mundo como um todo. Aqui no Brasil isso se apresenta de forma imensa, mas o mundo todo tem essa diferença, né, de nível social, de nível Ex- econômico, como nós falamos no início, computador, internet, algumas pessoas nem luz têm, né? Algumas É. pessoas nem luz têm. Luz. Então, para nós aproveitarmos e refletirmos sobre isso e tirar o melhor, porque é um momento também para a gente se conhecer um pouquinho mais, né? E nós como indivíduos, nós como gestores, é um momento para a gente começar a olhar, e alguém colocou aqui sobre empatia, e é verdade, desenvolver a Isso. empatia pela minha equipe, né? Perceber Uhum. que as dores que eu estou sentindo agora são dores parecidas com que todos da minha equipe sentem Estão passando. agora e podem já vir sentindo ao longo do tempo e muitas vezes eu, como gestor, eu não percebi isso. Então tem um aspecto legal aqui de perceber mais humanidade nas relações. Uhum. Porque muito se fala, né, de amor ao próximo,
né? Uhum. Isso é muito teoria, é muito verbalização, mas a maioria de nós não sabe bem o que é isso, né? O que é isso, sentir realmente amor, sentir empatia, sentir compaixão pelo outro. Eu acho que esse momento é para Compaixão. despertar algumas coisas. Percebo isso de maneira ainda incipiente, mas despertando, né? Pessoas que estão indo para a rua para socorrer aqueles que não têm alimento, não têm cobertor, ajudando aquele que algum tipo de trabalho que parou e não tem uma garantia por trás. Não tem uma garantia por Uhum, trás. uhum, E aí, uhum. pessoas e entidades se movendo para cestas básicas e manter o alimento básico. Tudo isso a gente sabe que sempre existiu, mas está Uhum. despertando em algumas pessoas para se Muito juntar a mais, esses grupos muito e mais. fazer a sua parte também. Isso Exato. muito ligado à fraternidade mesmo, né? É, é, Uhum. é uma coisa muito, muito ampla e o momento é propício a isso. Exato. E também assim um sentimento de perdas de vida, né? Porque hoje Uhum. as pessoas se matam por aí, perdem a vida, e isso caiu numa rotina que a gente nem se importa muito mais com isso, né? A gente nem se Uhum. importa muito mais com isso. Agora, o volume de pessoas que estão partindo, o tanto de famílias que estão enlutadas, sentindo dor por perda dos seus entes queridos, né? Então, tudo isso é um alto momento de reflexão para ser revista toda uma estrutura, né? Exato. Exato. Olhar para a impermanência das coisas, olhar para nós como pessoas somos impermanentes, nós Uhum. estamos aqui por uma passagem, mas tudo na vida é impermanente e transcendente. Então, eu acho que este é um momento que é propício. Então, eu acho que a dica que nós podemos deixar aqui, né, José, assim, é levar mais para este lado do É. autoconhecimento, de uma imersão em você mesmo e procurar as Uhum. saídas e entender que o novo que se apresenta vai ser o normal daqui para frente. Por exemplo, o uso da máscara hoje já está integrada às nossas vestes, à nossa vestimenta. E outros Uhum. costumes serão necessários, né? Costumes de higiene, né? Padrões de higiene, cuidados, Exato. que se nós fizermos uma reflexão um pouquinho mais profunda, nós vamos perceber que muitas vezes a gente deixa de lado coisas que são importantes para a nossa própria saúde, Exato. né? Alguns cuidados que E a gente precisa ter e que este momento está mostrando muito isso. E cuidados também com a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional. uhum. O quanto é importante a gente olhar para isso, né? Porque também quando a gente consegue ter uma saúde mental, uma saúde emocional mais equilibrada, os níveis de imunidade, eles aumentam, né? Uhum. E não vai criar a imunidade está aí, mas os níveis aumentam e melhoram muito. Isso Uhum. é comprovado. Uhum. Por isso que também eu acho que uma dica importante é olhar um pouco para não ficar tão preso aos noticiários, né? Porque É. existe muito noticiário que não é real, né? E hoje Uhum. as fakes, né? As fake As news, fake news. sabe? E tem pessoas que se aproveitam disso e acabam trazendo Uhum. informações. E se nós ficarmos o tempo todo olhando para isso, a gente vai se tornando cada vez mais pulsante. Esse nível de ansiedade, esse nível de estresse vai nos trazendo de forma avassaladora para momentos muito difíceis, né? O momento já é difícil. Se a gente ficar preso a isso, então eu costumo dizer, olhar, assistir filmes que fazem a gente rir, Aham. esses besteirol, esses filmes de comédia, ver musical, tá tendo muitas lives interessantes. Eu gosto muito de orquestra, eu gosto muito de assistir a orquestra, então eu fico caçando. Tem, tem, Uhum. tem um Uhum. canal aí que mostra uma orquestra alemã e tem muita coisa. Então, é procurar coisas que dê prazer longe dos noticiários. Claro que a gente precisa estar
informado. Nós precisamos estar Uhum, informados, uhum. mas nós precisamos nos distanciar um pouco, sabe? E uma dica também, antes de dormir, não ficar ligado nesse tipo de coisa, né, Josi? Eu acho que É. antes de dormir, assiste um musical, sabe? Vê uma música agradável, né? Assiste um filme para dar risada. Tem muito filme Uhum. bacana para a gente ver que não tem compromisso e que a gente acaba se desconectando um pouco. E há um arejamento mental, né? Quando a gente consegue arejar um pouco, e mesmo porque nós sabemos que os pensamentos não são reais, né? E todo esse volume de pensamentos que vem acontecendo em nossas mentes, eles não são reais, né? São Uhum. coisas que nós vamos criando, 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 e daquilo que eu coloco nos programas de mindfulness, que são os tijolos que a gente vai se emparedando, É, né, em cima dessa situação, e de repente a gente nem respira mais, está fechado atrás de uma parede. Então é olhar para essas coisas, ter uma vida mais. Ler um livro que você gosta, né? exato. Fazer um bate-papo através da internet com um amigo que você não vê. Uhum. Tomar um café e prosear, né, Josi? Dá para fazer isso. Dá para Dá para fazer isso, né? Dá fazer. para comemorar aniversário, sabe? Você olhar para essas coisas e não deixar essas coisas passarem, né? As datas Uhum. importantes, os momentos que a gente curte na vida que são importantes para nós, continuar fazendo essas práticas. Uhum. E Exato. uma coisa que eu acho que é bem importante ter práticas físicas dentro do possível, né? Ter prática Uhum. tem Uhum. pequenas Cuidar da práticas saúde físicas, mesmo. né? Pequenas práticas físicas, tomar um banho quentinho, assim, com atenção plena, é uma coisa deliciosa, é energizante. Principalmente se você toma um Com banho certeza. gostosinho e aí dá uma relaxada no sofá e vai para o berço, né? Então, tem algumas coisas assim, sabe, na hora que está comendo, apreciar o sabor da comida, se divertir, fazer um ritual das pequenas coisas. Então, é o momento que a gente tem tempo para isso, né? Para sentar e uma outra coisa também que eu percebo, não sei se você percebe nos seus clientes, é uma autocobrança porque eu estou me sentindo Sim. preguiçoso, porque eu estou me sentindo desocupado. Ué, sabe? É no ócio que você cria as coisas, né? E tem Assim, fala. uma coisa, eu acho que tem a ver também com aquela história do apego, né, que a gente Aham, falou, uhum, e de querer manter, cumprir aquele planejamento, aquele roteiro, aquelas metas, e no caso de lideranças, passando isso para frente com os colaboradores, e é justamente todo esse arsenal de atividades e possibilidades de arejar a nossa mente que vai proporcionar a gente conseguir encontrar outras saídas, novas alternativas. É abrir-se para o novo, né? uhum, E eu uhum, acho que tem uma questão quando a gente leva para as organizações, e porque é uma bandeira que eu defendo muito, Roberto, nunca foi tão importante, nunca foi tão fundamental o olhar para o verdadeiro propósito. Então, qual que é o propósito da minha empresa? Para que uhum, ela existe no mundo? O que uhum. ela entrega para a sociedade de verdade? Então, quando eu passo Sensacional. a pensar que eu existo para entregar algo para a sociedade maior, aquilo começa a fluir de uma outra forma. O engajamento dos meus colaboradores acontece de outra forma. E aí, lidar com essa situação e criar alternativas que vão continuar me mantendo no mercado, mas não só no lucro, na venda, na receita, mas no que eu entrego para a sociedade num momento como esse. E o Uhum, resto vira consequência. E a gente sabe, tem vários casos lindos que a gente acompanha, de que quando a empresa realmente se conecta com isso, quando os líderes também identificam o seu, conectam isso com o da empresa e toda a equipe se engaja nisso, pode ter Covid, pode ter quarentena, pode ter isolamento, porque existe uma propulsão que é daquela energia sim. social, né? E Aham, mesmo aqueles reprimidos, a coisa está florando, alguém está. comentou aqui, de entregar. O que que eu vim entregar? E talvez eu Uhum, vou ter que mudar de produto, talvez eu vou uhum, ter que mudar um pouco o ramo, talvez. Só que é só quando eu olho para esse propósito, mas também quando eu me permito sair um pouco dessa da realidade caixa, né? Sai da e caixa.
sair dessa caixa, cuidar do meu humor, cuidar da minha saúde mental, descansar efetivamente para arejar a mente. E é aí que vão vir as ideias. Com Porque tem certeza. hora que eu percebo também, algumas pessoas que reclamam, muito, assim, até que no meu convívio eu não vejo tanto, que é a questão de não ter muito o que fazer, faltando serviço, alguma coisa nesse tom, mas vejo também, às vezes, as pessoas muito apavoradas, a gente mesmo, às vezes, se vê preocupado, tenso, trabalhando muito e tal, e às vezes a gente precisa parar, respirar, fazer tantas coisas como você sugeriu aí, por exemplo, para oxigenar e conseguir virar a chave. Com E certeza. conseguir perceber o que dá para fazer. E conseguir, principalmente no caso de empresários e lideranças, olhar para essa minha equipe. Olhar para esses meus clientes. Os clientes também foram Uhum. afetados. Os Aham. clientes também estão diferentes. É. E aí, se eu não me cuido, se eu não cuido de mim mesma, como eu tenho condições de cuidar da minha equipe? Como eu tenho condições de cuidar dos meus clientes? Como eu tenho condições de formar parcerias para mudar tudo isso que está aí? A tal da Uhum. economia colaborativa. Eu acho Colaborativa, é que verdade. Eu acho que tudo isso vai isso, crescer bastante. tudo isso está vindo à tona, né? E Uhum. coisas que talvez em outros países já estavam um pouco mais avançadas, aí aqui está se acelerando todo esse Uhum. processo, que é um olhar mais amplo, né? Que Com é um olhar certeza. mais amplo de possibilidades e profundo sobre o que realmente precisa ser feito. Que precisa ser olhado, né? Que muitas vezes Olhar, a né? gente acaba não olhando para algumas coisas, né? Então é um momento mesmo. E quando eu digo assim, quando pensar que está desocupado, nossa, eu estou aqui, não tenho o que fazer, se aquiete um pouco, vai lá para um canto, porque pode ser ali você tem a grande possibilidade de criar coisas lindas e maravilhosas dentro do seu propósito de vida. E muito assim, né? O que eu percebo também, as pessoas esquecem um pouco dos seus valores fundamentais, Exato, né? De se alinhar com aquilo que realmente é um valor significativo para ele. E exato. uma dica que eu acho que vale assim, como que eu sei que um valor é significativo para mim? É você olhar para o seu valor, ver quanto tempo da sua vida, do seu dia, você dedica para esse valor. Porque Uhum. muitas vezes a gente fala assim, e é muito comum, né, a gente ouvir assim, ah, valor para mim é família. Valor para mim é família. E aí você pergunta assim, quanto tempo do seu dia você dedica para sua família? Aí vem uma tremenda interrogação, porque na verdade nós temos o mau costume de querer dizer aquilo que é bonito, né? Aquilo que é bonito e Uhum. que as pessoas gostam de ouvir. Então, existem alguns padrões que eu ouço quando eu pergunto sobre valores. É assim, é família, é o meu filho, né? É o A meu minha lazer, saúde, né? a minha A minha saúde. saúde. Aí você pergunta assim, e como está a sua saúde? Você está se cuidando? Você costuma fazer exame? Não, não faça exame de rotina. Não faça exame de rotina. Você faz alguma prática física? Quanto tempo você Ah, se dedica de prática física? Não. E a sua alimentação? Ah, não, eu olho para a minha alimentação. Tá. E quanto tempo você dedica para isso? Na hora que você faz essa pergunta, fica muito claro se vê quais são os meus valores. Porque o valor está diretamente ligado com o tempo que eu dedico para ele. E o valor está muito ligado e linkado ao propósito de vida, né? E a gente exato. precisa olhar para isso. Fala. E aí todo esse momento vem realçar tudo isso e Uhum, talvez exigir da gente determinadas decisões que a gente vem adiando. Uma uhum, coisa que eu percebo muito também, Roberto, é, é uma questão das pessoas, tudo aquilo, principalmente nas organizações assim, tudo aquilo, e aí com as pessoas, os indivíduos também. Aquela questão que estava embaixo do tapete, aquela problemática que já uhum. acontecia, aquele valor que você não estava olhando, seja dentro da empresa, seja na minha casa, agora o tapete saiu, né? Tapete saiu. Agora tudo está sendo realçado. É um Uhum, olhar também que esses desafios
já existiam na minha empresa, só foram reforçados pela situação. Como Essa no país, né? realidade Como no tal, país. Como no como país. no É. país, é a questão da minha casa, se o meu relacionamento, a gente sabe, infelizmente, vários casais, né, que estão se Uhum, desfazendo, famílias não estão dando conta, uhum. porque era um problema que já existia ali Embaixo dentro. do E tapete. aí o momento está vindo, essa onda toda, para tomar decisões, de Uhum, olhar verdadeiramente para tudo isso e o que que eu vou fazer? uhum, Chega de adiar isso, aquilo, outro que fazia bem para minha empresa e para os meus colaboradores. uhum. Chega de adiar aquilo que me faz bem para mim mesma dentro da minha casa e do meu relacionamento. Com É, certeza. chegou a hora, né? É É, esse que eu acho que é um convite maior. Vamos eu acho olhar que para sim. tudo isso. Eu E acho que chega de sim. adiar o quanto eu não olho para o outro, que eu não olho para a sociedade, e o que que eu posso fazer para ajudar, porque daí, inclusive, os nossos problemas sociais de Uhum, desemprego, pobreza, miséria, tudo isso, uhum. também se realçam. Então, toda a questão nacional, individual, organizacional, só está tomando destaque para, tipo, ó, vamos É, acordar? Vamos resolver? apareceu, apareceu como você usou, muito bem usado, essa metáfora embaixo do tapete. Tá vendo? Mas só que Hum, agora os holofotes aumentaram muito e a gente enxerga através do tapete, as coisas estão emergindo. E não tem como, e daqui para frente cada vez mais, quer seja no âmbito individual, familiar, empresa, é, país, o mundo, né? O mundo, o mundo se hum, apresentando dessa tudo isso. maneira. As problemáticas políticas, Sem morais, dúvida, sem dúvida. Tudo isso. só está realçando o que já existia, mas eu vou Exatamente. olhar agora. Mas é Agora eu isso estou tendo mesmo. tempo para ver. Isso, as Agora eu coisas. estou enxergando, É. E está né? precisando mostrar, os trabalhos precisam ser mostrados. E se não Uhum, existe um trabalho, você vai apresentar o quê? Né? Se não existe um trabalho, exato. você apresenta o quê? Porque falar é fácil, né? Discurso é legal, mas e de concreto, de real. Então as coisas aparecem. E assim, Uhum, e as pessoas começam a se mostrar mais quem elas são, né? A essência uhum, começa a transbordar mais. Porque nesses momentos a exatamente. essência começa a transbordar e eu começo a me mostrar mais o que é importante para mim, o que eu amo de verdade, o que eu quero de verdade para mim, Uhum, né? Então eu acho que é exato. um momento para nós pensarmos isso. E eu acho que uma dica importante é quando você se sentir perdido e não saber para que lado vai, senta, respira. Senta, respira, faz 3 respirações profundas, toma contato com o seu corpo, você vai melhorar. Com certeza você vai melhorar. Uma outra coisa, né? Prestar mais atenção no meio que você vive, no seu lar, no ambiente que você está, olhar mais para o lado, a pessoa que você vive, a pessoa que você convive, a pessoa que você Uhum, divide as suas coisas, olhar um pouquinho mais para isso. E no âmbito geral, com certeza, a Tatiana está colocando a desigualdade, né, o racismo, o preconceito, tudo está escancarado. Tudo está tudo. escancarado. Né? Tudo está Tudo escancarado. que já existia e que a gente precisa resolver, É, em qualquer ambiente que seja, chegou a hora de resolver, senão é não o vai. momento para nós, como humanidade, darmos um passo, subir um degrauzinho que seja. Né? Se a gente for olhar na história, é, depois da peste negra apareceu a Renascença e tantas Uhum, outras, né? Depois das guerras, porque é um movimento industrial. Então, sempre depois de alguma coisa que a humanidade passa, alguma catástrofe, alguma guerra, sempre vem algo melhor, sempre surge algo melhor. E quiçá seja este o nosso momento, né, José? José, uhum. muito obrigado. Foi brilhante aí O tempo voou, né? as suas colocações, foram brilhantes, com certeza contribuíram muito aí para o meu conhecimento, para o conhecimento das pessoas que estão aí. E é isso. Nos Uhum. colocarmos de forma clara, genuína, pura e falar com o coração. É isso que nós estamos fazendo aqui. Falando o que brota É, dos nossos corações. compartilhar, né? Compartilhar aquilo Compartilhar. que a gente acredita, né? Compartilhar Uhum, aquilo que é dentro da visão
de nós como humanos, o que é que nós podemos começar a fazer, né? Exato. Josi, muito obrigado. Eu que Uma agradeço, linda Roberto. noite para você. Muito obrigado às Muito pessoas que obrigada. estiveram aqui conosco. Obrigado a É, todo mundo aí que veio, vários amigos, clientes, parceiros. Muito, muito obrigada por estarem aqui com a gente. E é uma honra gigante estar aqui com você, Roberto. Muito, muito obrigada. E sempre aprendendo cada vez mais. Obrigada querida, muito mesmo. obrigado. Eu me sinto também bastante honrado de ter compartilhado esse bate-papo, né? Esta prosa, né? Faltou o Essa café, prosa. mas a prosa teve. Ah, eu peguei aqui, ó. Eu tenho a minha água aqui. Então tá bom, né? Então a gente encerra tomando um golinho. Isso. Tchau, tchau, pessoal. Uma linda noite para Tchau. vocês. Um bom final de semana. Até Um mais. lindo Dia dos Namorados. Amanhã é Dia dos É Namorados. mesmo, é a Vamos energia do comemorar. amor Energia do aí, ó. amor. Vamos É isso comemorar, aí. levar isso adiante para todo Isso mundo, né? mesmo. Tchau, 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 pessoal. Tchau, tchau. beijo. Até Tchau, tchau. mais. Tchau.